irmãos? Amém? Ixi, os irmãos estão com sono? Graças e paz, irmãos. Amém? Amém. Nós estamos na casa de Deus. A toalhinha de minha filha, tá? Eu tenho que enxugar. Eu sempre trago agora. Queridos, que bom estarmos na casa do Senhor. Que bom estarmos na presença do nosso Deus, louvando e engrandecendo o nome dEle. É uma alegria estarmos aqui na casa de Deus. Pastor Gerson, ele está ausente nesta noite, o nosso pastor. Ele está pregando na Igreja Batista Sião, 64 anos da igreja, então ele está lá como preletor do aniversário da igreja. É por isso que ele não está presente aqui nesta noite, e que Deus use poderosamente o nosso pastor lá na Igreja Batista Sião. Irmãos, antes de abrir a Bíblia, eu quero contar algo que é uma mania santa na minha vida, mas eu preciso contar para os irmãos perceberem o cuidado de Deus em todas as coisas. Geralmente, quando um pregador ele vai preparar a mensagem, obviamente ele fica na presença de Deus, ele busca a orientação de Deus, e Deus, através do Espírito Santo, vai moldando a mensagem que ele prega. E eu tenho uma mania santa, que eu sempre peço uma confirmação de Deus. Eu nunca falei isso para os irmãos. Na vigília teve aqui a música do Felipe Rodrigues, e hoje de novo, né? Deus é tão cuidadoso que a Bíblia fala em Mateus 6,33, e a irmã Meire citou aqui: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E ele não precisava ter esse cuidado comigo, mas eu peço a ele, ele me faz. E o texto que eu vou pregar hoje está justamente no Salmo 46, que a irmã Meire proferiu aqui, dizendo: Deus é o meu refúgio e minha fortaleza. E naquele momento o meu coração aqueceu, que eu falei: Senhor, muito obrigado por mais uma vez o Senhor confirmar a palavra de Deus na minha vida. Amém? Abra sua Bíblia no Salmos 46, por gentileza. Nós vamos falar hoje sobre: existe um porto seguro. Você crê nisso, irmãos? Existe um porto seguro na minha vida e na sua vida. E nós vamos aprender acerca disso com o salmista, quando ele escreveu esses Salmos 46, e muito bem profetizado pela nossa irmã Meire, aqui no momento do louvor. Diz assim o texto: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus as ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Glória a Deus. Existe um porto seguro. Quando eu estava meditando acerca dessa palavra, Deus trouxe ao meu coração inúmeras pessoas que, quando chega esse momento de final de ano, aliás, o mês de dezembro é propício para isso. Muitas pessoas querem buscar uma segurança na sua vida. Quer seja uma segurança financeira, quer seja uma segurança familiar, uma segurança no casamento, uma segurança na faculdade, enfim.
E aí começam a fazer votos de renovações, dizendo que o ano seguinte será um ano melhor. Aliás, o clima do mês de dezembro é um clima que mexe com as nossas emoções. Aliás, mexe com a minha. Independente se Jesus nasceu ou não em dezembro, aliás, não importa. O que importa é que o nome dele é glorificado e será glorificado sempre. Mas, por se tratar do nascimento do Filho de Deus, o mês de dezembro torna as pessoas mais sensíveis. E a maior parte das pessoas que eu converso acerca disso, elas buscam esse porto seguro, essa segurança na sua vida. E aí me lembrou uma historieta, eu quero contar para vocês. Se eu já contei aqui, me perdoe, mas contarei novamente, eu acho que não. Mas você deve conhecer essas histórias populares que falam. Diz que um homem foi ao barbeiro para cortar o cabelo. E ele era costumeiro ele fazer isso, ir ao barbeiro, cortar o seu cabelo. Ele começou a conversar com o barbeiro e conversaram sobre vários assuntos. E nesse momento de diálogo, conversa vai, conversa vem, aquele homem começou a falar de Deus para o barbeiro. Começou a falar de Jesus Cristo para aquele barbeiro. E o barbeiro disse: eu não acredito que Deus exista como você diz. E aquele homem perguntou para o barbeiro: por que você diz isto? E o barbeiro disse: é muito simples, você só precisa sair na rua para ver que Deus não existe. Se Deus existisse, você acha que existiriam tantas pessoas doentes? Existiriam crianças abandonadas? Se Deus existisse, não haveria dor ou sofrimento? Eu não consigo imaginar um Deus que permite todas essas coisas. O cliente pensou por um momento, mas ele não quis dar uma resposta ou entrar numa discussão. Ele simplesmente se calou. O barbeiro terminou o seu trabalho, o cliente saiu. Neste momento ele viu um homem na rua com a barba e os cabelos compridos a fazer. Parecia que já fazia um bom tempo que ele não cortava o cabelo, ele fazia a barba. Ele parecia sujo e arrepiado. Então o cliente voltou na barbearia e disse ao barbeiro: sabe de uma coisa? Barbeiros não existem. Como assim eles não existem? Perguntou o barbeiro. Eu estou aqui, eu sou o barbeiro, acabei de cortar o seu cabelo. Não, o cliente exclamou, eles não existem, porque se eles existissem, não existiriam pessoas com a barba e cabelos longos, como aquele homem que está ali andando na rua. O barbeiro olhou e viu aquele barbeiro, aquele rapaz com cabelos longos e barbas a fazer. E o barbeiro disse: mas barbeiros existem sim. O que acontece é que as pessoas não me procuram, e isso é uma opção delas. Aí o cliente sorriu e disse: exatamente. Afirmou o cliente. É justamente isso. Assim como barbeiros, Deus existe. O que acontece é que as pessoas não o procuram, pois é uma opção delas. E é por isso que há tanta dor, sofrimento e angústia nesse mundo. Vocês entenderam isso? Amém? A palavra-chave de hoje, irmãos, desse texto do salmista Davi, fazendo uma analogia com essa história popular que eu trouxe, se chama segurança. Porto seguro, segurança. De acordo com o dicionário, segurança significa estar seguro, ter certeza, convicção, caução, garantia. É isso que o dicionário fala sobre o termo segurança, sobre a palavra segurança. E quando eu estava meditando nessa pregação, Deus me trouxe à memória que, quando ia adentrar o século 21, eu acho que eu tinha 22, 23 anos, não lembro. Dizia-se naquela época que seria o século da mudança.
Seria o século que iria tudo mudar, tudo se sentiria mais seguro. Pensava que o mundo melhoraria e queria evoluir ao ponto de um homem ter a natureza sob controle, a sociedade em perfeita ordem e o mundo na paz. Era isso que se dizia. Talvez, aliás, acho que todos aqui participaram dessa virada do século 21. 2001? Ou foi 2011? Não lembro. 2001, né? E tinha essa expectativa na entrada do século 21. No entanto, a realidade mostrou-se bem diferente. Nós vemos que essa insegurança, essa paz que o mundo atribui ou procura, esse controle sobre as coisas, está distante de acontecer por causa do termo chamado escolha. Como eu disse anteriormente, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E a humanidade está fazendo o inverso. Ela está buscando segurança, está buscando o porto seguro nas coisas que estão distantes do Senhor, que estão distantes de Deus. E quando nós olhamos para o Salmos 46, há milhares de anos, o quadro que o salmista desenhou não dava lugar a esse mundo fantasioso que o homem esperava. Ele retratava uma sociedade desestruturada, é o que nós estamos vivendo hoje, um mundo em guerra, cheio de ódio, inveja, ambição. E esses problemas existem no dia de hoje e persistem até hoje, mostrando que a busca por segurança, ela torna-se uma necessidade constante na vida do ser humano. A grande questão, meus irmãos, que eu trago para mim e para você refletirmos nesta noite, e nós vamos entrar agora, versículo por versículo, desse Salmo 46, a grande questão é onde estamos colocando e confiando como sendo o nosso porto seguro. Eu já quero começar te dizendo que se você coloca a tua segurança, a tua esperança, o teu futuro longe de Cristo Jesus, eu e você, se fizermos isso, estamos caminhando para um caminho errado. Porque não existe segurança, não existe paz, não existe salvação, não existe conforto, não existe consolo, não existe alegria, não existe felicidade, se não for em Cristo Jesus. E aí o salmista, nesses salmos, ele nos ensina algumas coisas que eu queria compartilhar com os irmãos nesta noite. Eu não vou ler de novo os versículos, só irei citá-lo, mas os irmãos depois fazem essa analogia com o texto. A primeira coisa está no versículo 1, 7 e 11. É que nós devemos nos abrigar somente em Deus. Irmãos, o que o salmista está dizendo para mim e para você é que existe um único abrigo onde podemos encontrar descanso verdadeiro. Não tem outro. Não existe outra forma de nos abrigarmos para encontrarmos paz, esperança, descanso. Porque somente Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas horas de angústia, de aflições. O que o salmista está dizendo para mim e para você, olha, abrigue-se apenas naquele que pode trazer conforto, consolo para a sua vida. E quando nós olhamos, e vocês devem conhecer diversas pessoas sobre isso, vou vestir amarelo porque vai atrair dinheiro, vou vestir no vermelho porque vai atrair amor, vou vestir não sei o que, vou jogar na Mega Sena, começa os bolões agora, da Mega da Virada, né? Porque todo mundo busca segurança no dinheiro, nas coisas. Irmãos, muitas pessoas buscam respostas e segurança em diversos lugares, em bens materiais, em relacionamentos, ou até mesmo em si mesmas.
No entanto, esses abrigos, eles são temporários e são falíveis. Não tem base, não tem edificação, não tem solidez. E é por isso que as pessoas se frustram. É por isso que as pessoas muitas vezes até tiram sua própria vida, porque estão buscando abrigo nas coisas erradas, nas pessoas erradas. E o salmista olha para mim, para você e diz: olha, abrigue-se somente em Deus, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Segure-se em Deus, tenha segurança em Deus. E segurar-se em Deus é confiar plenamente em sua proteção, na sua provisão. E quando nós confiamos plenamente, Ele garante a vitória em meio às adversidades. É por isso que eu citei, e vou citar pela terceira vez, Mateus capítulo 6, versículo 33, aliás pela quarta, porque a irmã Meire citou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não podemos mudar essa ordem, porque se nós mudarmos, alterarmos essa ordem, nós estamos fadados ao insucesso, ao fracasso, à derrota, à vergonha. E o salmista olha para mim, para você e diga: olha, meu irmão, abrigue-se somente naquele que é poderoso para poder garantir a sua vitória, a minha vitória, mesmo em meio a qualquer que seja a dificuldade, qualquer que seja a adversidade. Devemos nos lançar nos braços de Deus, certos que Ele nos sustentará. E isso é fé. Abrigar-se em Deus, colocar-se na presença dEle, dizendo: Senhor, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza. Ah, mas está difícil, pastor, eu estou sofrendo, eu estou enfrentando problemas, eu estou enfrentando adversidade. Meu irmão, quem disse que longe de Deus vai ser diferente? Agora eu te garanto uma coisa: quando nós nos abrigamos em Deus, Ele verdadeiramente, não é como foi dito aqui, acho que pela irmã Meire também, não é só levantar a mão, não é só vir para a igreja, mas quando nós aceitamos verdadeiramente Cristo Jesus em nossos corações e confiamos plenamente nele, ainda que se levante os montes, como diz o salmista, ainda que se abalem os montes, ainda que o mar esteja na sua fúria, eu confiarei no Senhor, porque Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Segunda coisa, está no versículo 4 e 5, quando o salmista diz que nós devemos pôr Deus no centro das nossas vidas. Por Deus no centro das nossas vidas. Irmãos, o que o salmista está dizendo para mim e para você é que nós, eu e você, só podemos ter alegria em um mundo de perspectivas negativas, se confiarmos que o Senhor está no controle de todas as coisas. É inegociável isso. Não tem como ser diferente. Em um mundo que um homem projeta sempre a busca de um porto seguro, de uma segurança em tantas outras coisas, a tendência é o insucesso. Porque só vamos encontrar alegria nesse mundo de perspectivas negativas se confiarmos que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo no momento das adversidades. O diabo vai tentar lançar na tua vida, no teu coração, dizendo: ele esqueceu de ti, ele não olha mais para ti, vai buscar outra coisa, vai buscar a sua confiança em si mesmo, vai buscar confiança na Mega Sena, no jogo da virada, ou no dinheiro, ou na família, ou no seu amigo. Mas quando nós confiamos em Deus, e a gente sabe que Ele está no controle de todas as coisas, independe a situação, é uma fé, é uma confiança atemporal, não tem tempo, não tem hora, não tem momento, não tem circunstância. Eu simplesmente confio, porque a nossa vitória
ela não está nesse mundo e nesse âmbito material. Vocês entendem isso, irmãos? Vocês creem nisso? Porque a própria palavra diz para mim e para você: no mundo tereis aflições, mas olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando colocamos Deus no centro das nossas vidas, nós encontramos paz e propósito mesmo em meio às adversidades. É por isso que o próprio Senhor Jesus disse para mim e para você: a minha paz eu vos dou, não vos-la dou como o mundo dá. E é isso que nós, quando confiamos plenamente em Deus e entregamos verdadeiramente a nossa vida a Jesus, é isso que acontece no nosso interior. É esse bálsamo que recai sobre as nossas vidas mesmo no momento das adversidades. Por isso que nós devemos colocar Deus no centro das nossas vidas. E essa palavra centro, que o salmista disse no Salmo 46, quer dizer que Ele está no controle. Alguém já viu uma criança, menos de um ano, menos de um ano não que não está andando, mas um ano, entre 1 e 2 anos, se o pai está dentro da piscina, e o pai chama aquela criança para pular, ela vai ou não? Por que ela vai? Porque ela confia plenamente no pai. Ela não quer saber se ela não tem noção da segurança, ela não tem noção do perigo, se ela pular na água, e se o pai não pegá-la, ela pode morrer afogada. Ela pula porque ela confia no pai plenamente. E essa analogia que eu vos trago para eu e você entendermos que centro significa controle. Deus está no controle de todas as coisas. E quando nós colocamos Ele no centro das nossas vidas, não podemos ficar em cima do muro. Devemos tomar uma decisão, irmãos, consciente de permitir que Deus guie nossas ações e as nossas escolhas diárias. É dizer: Senhor, eu quero ir por esse caminho, mas eu entendo que o Senhor é que controla a minha vida. Senhor, eu gosto desse copo de água, mas se o Senhor quiser me dar o outro, eu vou tomar. Senhor, eu quero sentar nessa cadeira, mas se o Senhor me mandar sentar na de cá, eu vou sentar na de cá. É isso que significa deixar Deus no controle de todas as coisas. E isso implica em buscar a sua vontade em todas as áreas da nossa vida. Seja no trabalho, nos relacionamentos, nas decisões pessoais, na família, andando em qualquer lugar. Precisamos colocar Deus no centro das nossas decisões. Não podemos ficar em cima do muro. Quando é conveniente para mim, eu coloco Deus no centro das coisas. Aliás, nós fazemos muitas coisas erradas, porque eu não sei com quem eu estava conversando, foi no aniversário da Cristal, mas não lembro com quem foi, que eu falei que nós temos um grande problema. Eu quero essa toalha rosa. Eu compro ela, depois eu convido Deus para fazer parte comigo da toalha. É assim que acontece nos dias de hoje. Vocês entendem isso? Muitas vezes Deus, pela sua misericórdia, Ele até abençoa. Mas entenda que isso pode ser um risco. Quando nós olhamos o Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus. Quando nós dizemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, que Ele é o centro das nossas vidas, que Ele precisa guiar as nossas decisões. Então, para que isso aconteça, devemos convidá-lo antecipadamente, antes de tomarmos qualquer decisão. E sairmos de cima do muro. Porque quando é conveniente, nós chamamos. Ele precisa estar no centro e no controle de todas as nossas decisões. Não são de algumas, mas de todas. Apocalipse capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque és morno e nem és quente, nem frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Este versículo alerta sobre a importância de sermos fervorosos
em nossa fé e compromisso com Deus. A mornidão espiritual, ela é perigosa, irmãos, pois torna a minha vida e a sua vida complacentes e distantes do verdadeiro propósito que Deus tem para nós. Porque só vamos entender o propósito de Deus quando estivermos antenados, ligados 100% com Ele. Porque senão a gente perde a oportunidade e a gente começa a ouvir coisas que não são de Deus. E a própria palavra diz que o diabo, se possível, se transformaria em um anjo de luz e, se possível, enganaria até os escolhidos. Terceira coisa, versículos 6, 8 e 9, o salmista diz que nós devemos saber, ter a convicção de que Deus, Ele é soberano. Primeira coisa que nós falamos foi abrigar-se em Deus. Segundo, pôr Deus no centro e no controle de todas as coisas. Terceiro, é saber, ter a convicção que Deus é soberano, que Deus é poderoso. Qual o tamanho do Deus na sua vida, meu irmão? Você já se fez essa pergunta diante das adversidades? Porque muitas vezes nós estamos dando mais poder às circunstâncias do que a soberania e o poder do Deus que nós servimos. Qual é o tamanho de Deus na sua vida, na minha vida? Nós precisamos responder essa pergunta constantemente. A soberania de Deus é um conceito que nos lembra da sua grandeza e do seu poder ilimitado. Nada é impossível para Deus. Nada deixa de estar no controle de suas mãos. Nada acontece se não for da sua vontade. Isso é soberania. Isso é grandeza. É o poder de um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Ele está acima de todas as coisas e nada acontece sem sua permissão. Quando nós reconhecemos a soberania de Deus, nós entendemos que Ele tem um plano perfeito para cada um de nós, mesmo quando não conseguimos ver o quadro completo. Isso acontece muito. Seria tão bom se Deus chegasse para mim, irmã Meire, e falasse assim: olha, fica tranquilo, que essa adversidade que você está passando, eu vou te mostrar aqui, ó. Vai durar 2 semanas, depois de 2 semanas você vai começar a caminhar novamente, vai se reerguer, vai começar a andar, e aí aqui você vai encontrar o sucesso depois de 3 meses. Não seria bom se fosse assim? Não seria bom? Sim ou não? Claro que seria. Mas isso não seria chamado de fé, irmãos. Porque a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas é a certeza daquilo que nós aguardamos. E se nós reconhecemos que o nosso Deus, Ele é soberano, não importa qual seja o quadro, não precisa ter o quadro completo, nós sabemos que Ele está no controle de todas as coisas. E se Ele está no controle e Ele é soberano, o final para mim e para você vai ser bom. Isso é fé. Entende isso? E é por isso que precisamos responder qual é o tamanho de Deus na nossa vida, o que significa o poder de Deus para mim e para você. E o poder de Deus, ele é manifestado de diversas formas em nossas vidas. Ele é capaz de transformar situações impossíveis em possibilidades. O poder de Deus, ele é capaz de curar enfermidades, restaurar relacionamentos e prover todas as coisas em momentos de necessidades. Quando confiamos no poder de Deus, vivemos com a certeza de que Ele está no controle e que nada é impossível para Ele. Nada. Em que estágio encontra-se a minha e a sua fé depois dessas perguntas? Pense nisso. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque o salmista não leva essa reflexão. Porque a fé é um elemento essencial para experimentar a soberania
e o poder de Deus, porque senão não adianta. Cadê Deus? Eu creio que Ele está aqui, passeando no nosso meio. Mas se formos pelo conceito humano, materializando, cadê Deus? Obrigado, meu amor. Ela é tímida, gente, mas eu vou dizer que ela é a minha primogênita, o amor da minha vida. Minha princesa. Pode deixar aí? Tá, pode deixar. Te amo. Cadê Deus? A gente não consegue materializar, mas a gente sabe que Ele está aqui. E o salmista diz para mim e para você que nós precisamos avaliar constantemente, irmãos, o estado da nossa fé. Como anda a minha fé, como anda a minha intimidade com Deus. E através dessa avaliação pessoal, nós precisamos fortalecer a nossa fé através da oração, através da leitura da palavra e até da comunhão com os nossos irmãos, porque isso aqui fortalece a nossa fé também. Para que isso? Para que o salmista nos ensine dizendo que uma fé sólida nos permite enfrentar desafios com confiança e esperança, sabendo que Deus está conosco em todas as circunstâncias. E Ele é e sempre será o nosso porto seguro. Efésios capítulo 3, no versículo 20, diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Esse versículo nos lembra que o poder de Deus vai além da nossa compreensão e expectativas. Ele é capaz de realizar coisas grandiosas em nossas vidas, muito além daquilo que podemos imaginar. É por isso que não devemos confiar em nós mesmos, porque nossa autoconfiança nos sabota. Porque nós somos carne e osso, irmãos. Nós somos nutridos de emoções na nossa alma. Nós sentimos medo. E está tudo bem. Sentimos medo. Muitas vezes ficamos tristes. E está tudo bem ficarmos tristes. Faz parte do processo de sermos humanos, dotados de sentimentos e de emoções. Mas é aí que entra as duas palavrinhas chamadas fé. E é isso que a ciência ou qualquer explicação racional do homem não consegue dizer e definir. Porque o sobrenatural de Deus acontece na minha e na sua vida por diversas vezes. Através de curas, de livramentos, de libertações, de bênçãos espirituais e materiais e etc, etc, etc. E que muitas vezes o homem não explica. Mas ninguém explica a Deus. Mas uma coisa o salmista diz para mim e para você, e a irmã Meire falou aqui. A irmã Meire está sendo boca de Deus para essa igreja, meu irmão. Quando ela disse: não busque a Deus pelas coisas que Ele pode te dar. Busque pelo que Ele é. É por isso que eu sempre falo que muitas vezes a gente louva muitas coisas e não presta atenção. Eu não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é, haja o que houver. Não é isso que a gente louva? E é isso que tem que pairar nos nossos corações. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus.
E isso que é a fé, que deve pairar e deve permear no meu e no seu coração, sabendo que Ele é soberano e que a nossa vitória, que é nosso presente, o nosso galardão, não está nesse mundo espiritual, nesse mundo material, mas está na nova região celestial, na glória, na nova Jerusalém que nos espera, e que lá, diz o texto da palavra de Deus, não haverá choro, nem ranger de dente, não haverá tristeza, não haverá amargura, não haverá tribulação. Nós vamos viver felizes eternamente ao lado daquele que um dia morreu por mim e por você, e que através do sangue derramado, nós fomos reconciliados com Ele. E Ele é e sempre será a nossa esperança, o nosso porto seguro. E por último, para nós encerrarmos, já passei 5 minutos do horário, me perdoe, mas o culto começou um pouco mais tarde hoje. Por último, no versículo 10, ele disse que nós precisamos aquietarmos em Deus. Aqui o salmista estava olhando, Juju, para o profundo da nossa alma, dizendo o seguinte: olha, eu sei que nós vamos ter angustiados, mas ele estava dizendo o seguinte: olha, aquiete-se em Deus. Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte: olha, Deus não precisa de ajuda, simplesmente aquiete-se, aguarde. Ele é autossuficiente e todo-poderoso, como nós dissemos anteriormente, capaz de realizar todas as coisas, sim, qualquer que seja a intervenção humana. E quando nós reconhecemos isso, nós entendemos que a nossa confiança deve estar plenamente nele. Aquietai-vos, diz o salmista. Em outras palavras, ele estava dizendo também para mim e para você: só Ele pode nos dar a paz. A verdadeira paz que excede todo entendimento vem de Deus. Não é uma paz temporária ou circunstancial, mas uma paz duradoura, que sustenta a nossa vida em meio às tempestades que nós passamos. Porque senão nós estaríamos alucinados, loucos, queremos desistir diante dos sofrimentos, diante das adversidades, dos desafios que nós enfrentamos. O salmista diz: apenas devemos nos calar perante Ele. Aquiete o seu coração. Em um mundo cheio de ruídos, em um mundo cheio de distrações, é essencial encontrarmos momentos de silêncio para nós ouvirmos a voz de Deus. Olha aqui para mim. E esse silêncio que o salmista nos traz e que eu vos digo nesta noite, não é apenas a ausência de som, mas uma postura de coração que busca verdadeiramente a presença de Deus. Não é só do levantar as mãos, como foi dito. Não é só de vir para a igreja. Não é só ficar no lugar silencioso. É de dentro para fora. E é por isso que o salmista diz: aquietai-vos. Descanse. Porque se nós nos abrigamos diante de Deus, se nós colocamos Ele no centro das nossas vidas, se nós sabemos que Ele é grande e poderoso sobre todas as coisas, apenas acalme-se. Porque uma coisa eu te digo, meu irmão, eu não sei qual foi o início, aliás você sabe, eu não sei qual foi o meio e como será durante a caminhada, mas uma coisa eu te garanto, eu sei qual vai ser o final. Para aqueles que confiam em Deus, o final é de vitória.
Para aqueles que têm Deus como seu refúgio e fortaleza, o final é de glória, o final é de alegria, é de felicidade, o final é de conserto, de cura, de restauração. E é isso que nos diz a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Este versículo nos lembra que Deus é o autor da nossa santificação, e que Ele deseja que sejamos íntegros em todas as áreas da nossa vida, aguardando a volta de Cristo com esperança, fé, confiança e descanso naquele que nos chamou, daquele que nos arregimentou como os bons soldados que nós somos. E é por isso que o porto seguro que o salmista traz, assim como o rapaz da barbearia nos ensinou, devemos procurar Jesus. Ele é o nosso único porto seguro, a nossa única esperança. Não temos como, diante de tudo que nós falamos acerca desses salmos, nós encerramos dizendo que não há perspectiva, irmão, para você que nos ouve, não há esperança se não for através de Jesus Cristo de Nazaré. Em Tito capítulo 1, versículo 2, a palavra de Deus nos diz: na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Esta promessa nos dá a certeza de que, independentemente das circunstâncias, temos uma esperança firme e inabalável em Deus. E através desses salmos que nós lemos, eu quero pedir para mim e para você, meu irmão, continue firme sem vacilar. Não vacile. Pastor, mas está pesado. Eu sei. Quem disse que seria leve? Quem disse? Mas o próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 11, no versículo 28, isso é fé. A carga vai continuar, mas ele diz assim: ó, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Continue firme, sem vacilar. Firme a sua vida em Jesus, que Ele é e sempre será o nosso único porto seguro, a nossa única segurança. Ele é a âncora que nos mantém estáveis em meio às tempestades da vida. Não tem outra. Não é seu marido, não é sua esposa, não são seus filhos, não é seu pastor, não é a igreja, é a sua e a minha fé em Jesus Cristo. Tudo isso ajuda a comunhão. Mas não deposite a sua fé e a sua esperança em coisas falíveis. Deposite apenas em Jesus, que é o nosso porto seguro. E assim como o apóstolo Paulo disse, um dia, eu e você, vamos dizer, como está escrito em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, e esse dia vai ser maravilhoso, né, irmã Meire? Combati o bom combate, completei a carreira, mas eu guardei a fé. E é isso que precisamos, como servos de Deus, meditar nesse versículo e guardar a nossa fé. Porque esse versículo nos inspira a perseverarmos na fé e a manter o nosso foco em Cristo Jesus, independente dos desafios que nós enfrentamos. Em um mundo cheio de incertezas e dificuldades, podemos encontrar a segurança e a paz em Jesus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente no momento das angústias e das tribulações.
Quando colocamos nossa confiança em Cristo Jesus, encontramos descanso para as nossas almas e força para continuar. E não é uma força do homem, é uma força espiritual. A mesma força, e eu encerro com essa palavra do apóstolo Paulo, quando ele disse: quando estou fraco, eis que eu estou forte. Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. Então, diferentemente de muitas pessoas que buscam o porto seguro e a segurança nas suas vidas em coisas falíveis, a partir de hoje, meu irmão, eu e você não vamos mais vacilar e vamos depositar 100% a nossa confiança em Deus e no nosso Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos nesta hora. Eu quero orar por você, orar por mim. Como disse o salmista, nós precisamos nos abrigar em Deus, por Deus no centro das nossas vidas, saber que Ele é poderoso, soberano, e nos aquietarmos diante dEle, sabendo que Ele jamais dorme e que sempre está pronto para nos abençoar. Eu não sei qual é o problema, a dificuldade que você está passando, meu irmão, mas não faça apenas uma decisão porque é o mês de dezembro, ou porque as nossas emoções estão mais aguçadas. Faça porque existe uma palavra chamada fé na minha e na sua vida, e que ela não pode ser negociada. E que a partir de hoje você toma uma decisão dizendo: Senhor, eu não quero colocar parte da minha vida na Tua presença. Eu não quero colocar parte na minha vida sobre o Seu controle. Eu quero colocar a minha vida inteira. Eu quero descansar, eu quero aquietar-me diante da Tua presença e dizer: Senhor, toma as minhas decisões, toma a minha vida. Ore junto comigo nesta hora. Pai, soberano Deus, Santo dos santos, Criador dos céus e da terra, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Nós queremos entrar na Tua presença, soberano Deus, e fazemos isso em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé, pedindo perdão, misericórdia, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, muitas vezes pela nossa pequenez de fé. Mas o tempo é hoje, a hora é agora, que o Senhor nos dá a oportunidade de nos reconciliarmos, de renovarmos a nossa aliança com o Senhor, colocando a nossa fé e a nossa vida diante da Tua presença, dizendo: toma conta, seja o centro, esteja no controle, soberano Deus. Eu oro junto com os meus irmãos e com aqueles que nos ouvem nesta hora, e eu tenho certeza, Senhor, que o Teu Espírito Santo está falando, mexendo em cada coração. E ao levantar do banco, ou ao ouvir essa palavra, vidas serão transformadas, alianças serão renovadas, propósitos serão renovados, para a honra e glória do Teu nome. Porque nós sabemos que o nosso porto seguro é o Senhor.
O Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E não negociamos isso. Depositamos, Senhor, as nossas vidas, as nossas famílias, a nossa esperança, o nosso futuro em Tuas mãos. Porque sabemos em quem nós temos crido. Eu quero pedir a Tua bênção, Senhor, sobre os Teus filhos, sobre a minha vida. Essa bênção que enriquece e não traz consigo nenhum tipo de dor. Que o Senhor possa estar fortalecendo nesta hora, através da Tua bênção, os corações aflitos. Como foi dito, não sabemos qual será o processo, mas sabemos que o final é de vitória, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Em nome de Jesus nós declaramos a vitória na minha vida e na vida dos meus irmãos, agora e para todos sempre. Amém e amém.